Olá, viajante! Olha que as férias estão chegando, né? Então tá na hora da gente parar um pouco, né? Para descansar e curtir os prazeres de viver, na é verdade? Eu cheguei a fazer um vídeo aqui, né, falando sobre as minhas experiências no litoral piauiense. Então hoje eu vim fazer aqui um roteiro para você e, né, você conhecer as belezas, né, e as vantagens de você estar aproveitando um pouco, né, pelo menos por 3 dias, o que o Piauí pode oferecer para você. Eu sei, né, que quando se fala de Nordeste, automaticamente se pensa em praia, né? O Piauí tem outros destinos muito interessantes, né, para se explorar. Mas, né, a faixa litorânea do Piauí pode não ser até uma das mais lembradas, porém esconde vários tesouros que o turista desconhece, né? E eu te apresento agora, né, nesse roteiro, algo para você aproveitar, né, e não gastar muito, porque quando a gente fala de destino turístico, né, obviamente, além das belezas naturais, a gente também já prepara o bolso, porque vai ser bastante caro. Então aqui nós temos um destino que mistura a praia tranquila, bem familiar, certo? Preços baixos e belezas naturais do maior delta das Américas. Então, vem comigo. A questão, né, da faixa litorânea do Piauí até hoje é muito polêmico, né? Muitos dizem, né, que essa região ela pertencia, né, ao Ceará, né, que posteriormente havia sido trocado, né, essa faixa litorânea pela cidade de Crateús, que fica aqui no estado de Ceará, né? Mas sendo verdade ou não, né, porque até hoje historiadores brigam muito, né, para saber se essa história realmente condiz ou não com a realidade, né? As praias do Piauí passam longe, né, de estarem no radar turístico, né, das pessoas que visitam o Nordeste. Mas elas precisam ser conhecidas e serem mais valorizadas, inclusive pelo próprio estado do Piauí. Com cerca de 66 quilômetros de extensão, o Piauí possui as praias de Barra Grande, Coqueiro, Atalaia, Pedra do Sal, sendo estas as mais conhecidas, que ficam compreendidas entre os municípios de Parnaíba e Luiz Correia, que possui, inclusive, né, uma grande vantagem, né, pelo fato delas estarem fora, né, do fervo turístico, delas serem muito mais tranquilas, né, porque sabe aquela coisa chata da gente estar visitando locais muito populares, né, que sempre está muito cheio de gente, o preço super faturado, muita badalação, muita zoada, né, e eu já estive nessas praias e eu posso afirmar, né, com certeza, com categoria, né, que é tudo bem tranquilo. E também até o mar eu achei menos revoltoso do que os mares do Ceará, né? Então dá para você curtir de boa, até dar um mergulho, né? Sem se preocupar com tubarão, por exemplo, né? Como que já é problema de algumas outras capitais, né? Ou com, né, justamente a braveza do mar, né? Que é o caso do Ceará. E também, né, você curtir tudo com preços bem mais baixos do que a gente encontra em outros lugares turísticos bem mais populares. Como é que eu faço, então, para chegar, né, às cidades de Parnaíba e Luiz Correia para conhecer o litoral piauiense? Para quem mora nos estados vizinhos, né, como Ceará e Maranhão, é melhor ir de carro para a cidade de Parnaíba, né? Mas para quem mora em estados mais equidistantes, né, o ideal seria, né, mesmo você chegar até a capital Teresina, né, porque vale ressaltar que o Piauí, né, tem a sua faixa litorânea compreendida no interior do estado e não na capital, né? Então, o que é ideal, né, que a pessoa desembarque, né, no aeroporto de Teresina e siga de carro até a cidade de Parnaíba, certo? Existe aeroporto em Parnaíba? Existe, mas os voos são muito limitados e com preço também, obviamente, mais elevado, né, por ser uma cidade menor. Então, certo mesmo é ir de carro. E também, né, para você se situar um pouco mais, né, Parnaíba, das duas cidades, é aquela onde é a mais bem equipada, né, que possui melhores hotéis, mais conforto para o turista, inclusive, também, né. Parnaíba é uma cidade grande, ela tem até um centro universitário lá também, ela é bem desenvolvida, e Luiz Correia fica muito pertinho, né, cerca de 1 quilômetro e meio da cidade de Parnaíba, então é dentro de casa, praticamente, né. O ideal seria, né, que você fizesse essa viagem em 3 dias, né? Num fim de semana dá certo também. Para você conhecer não só as praias, né, do Piauí, mas também o centro histórico, né, os museus lá da cidade de Parnaíba e também fazer o passeio do Delta, né, que com certeza é um dos mais procurados e está também compreendido na Rota das Emoções,
que eu já fiz vídeo, inclusive, falando sobre a Rota das Emoções, que o Delta do Parnaíba é um passeio incluso, tá? Mas ok, vamos montar aqui o roteiro passo a passo. Logo quando a gente chega, né, na cidade de Parnaíba, né, o interessante é você ir logo para a praia, né? Mas se você quiser algo mais tranquilo, primeiro, a cidade de Parnaíba possui um centro histórico maravilhoso, né, bem interessante, com casarões bem preservados, né, que conta a história local. Porém, o ponto turístico, né, mais característico é o Porto das Barcas. Porque Parnaíba foi durante séculos uma das cidades mais importantes, né, com relação ao comércio portuário, né? E passava lá pelo Rio Parnaíba várias mercadorias, né, que não só concentrava ali o comércio, mas a movimentação de pessoas pela região, o que fez a cidade prosperar com certeza, né? E principalmente o que movimentava o comércio local era o charque, né, a carne seca, o couro, a cera de carnaúba, né, que é conhecido como ouro do sertão. Esse comércio intenso, né, atraiu muita riqueza e isso explica, né, os casarões elegantes que você ainda vê lá na cidade de Parnaíba. O Porto das Barcas já não abriga mais, né, a chegada de barcos, né, com o comércio ali concentrado como antes acontecia. Inclusive o passeio do Delta saía de lá, do Porto das Barcas, mas agora mudou-se a rota, né, tá saindo de Ilha Grande, que é pertinho também de Parnaíba, tá? E lá virou um centro cultural muito bacana, né? Se você dá uma volta ali pela cidade, pelo centro histórico, você pode fazer esse city tour a pé, né, para conhecer também, inclusive, a antiga estação ferroviária, né, que passava por lá. Temos um trem, né, que fica lá em exibição para você tirar fotos, né, conhecer um pouco mais também da importância da estrada de ferro, né, para muitas cidades do Nordeste, incluindo a cidade de Parnaíba, no Piauí, né. E também no Centro das Barcas você pode fazer um lanche, curtir uma música ao vivo, né? E também conhecer o museu, né, que vai contar toda a história, né, do centro comercial de Parnaíba e também como a cidade ela cresceu em torno disso. Eu estou falando, né, com certeza, do Museu Mar do Delta, né, que é considerado um dos museus maiores do Piauí, tá? E é bem legal, né, porque lá tem vários tipos de exposições e ele fica aberto até mais tarde, né, porque é um fato interessante para o turista, porque às vezes a gente quer montar tudo no nosso roteiro e não dá tempo de visitar muitas coisas pelo fato, né, de que a gente tem que seguir o horário de funcionamento desses museus, que certamente não é aberto, né, a bel prazer, né. E esse museu, ele é bacana porque ele, como ele fica aberto à noite, né, à tardinha, dá pra gente visitar tranquilamente e conhecer também todos os espaços, né, que concentra ali o Porto das Barcas. Inclusive o pôr do sol lá é lindíssimo e é uma atração à parte que você precisa conhecer, com certeza. Já com relação às praias, né, mais pelo que a gente, né, ouviu de orientação, né, dos próprios locais, que é mais interessante visitar as praias lá de Luiz Correia, né, por serem mais equipadas para o turista e também mais tranquilas, né. E a gente realmente, né, atestou isso, né, porque a gente foi bem recebido, né, em todos os lugares que a gente foi, comemos bem, com precinho, ter ali uma tarde bastante tranquila. Então, eu consegui fazer tanto o City Tour por Parnaíba, quanto estar na praia, Luiz Correia, tudo em um dia só. Mas é mais tranquilo você dividir um dia para a praia, outro dia para conhecer as belezas históricas, né, lá de Parnaíba. Mas é como eu falei, né, o passeio mais popular, né, da região é o passeio do Delta, né? O passeio do Delta também é muito incrível, principalmente para quem é amante de natureza, né? A gente passa um dia inteiro dentro de um catamarã, né? Que é um barco enorme, que a gente fica passeando, né, pelo Rio Parnaíba, e o Delta, ele compreende, inclusive, os estados do Piauí e do Maranhão. O passeio começa em Ilha Grande e termina nas dunas, né, já dando uma amostra grátis ali dos lençóis lá no Maranhão. Então é muito gostoso, a gente sai de manhã cedinho e volta à tarde, né? E é muito interessante ver as mudanças das paisagens, né, que tem. Primeiro aquele ar mais de rio, né, aquele cheiro gostoso, né, de terra molhada. Os animais locais, a caça do caranguejo, que é bastante popular lá na cidade de Parnaíba, né? E depois a gente vê o cenário de floresta, né, chegando para um ar mais praiano, sabe? O sol mais quente, as dunas, e é muito gostoso, né? E eu achei um passeio barato, tá? Até barato, porque eu já fui passeios bem mais caros, para que você vai passar o dia inteiro dentro, né, desse catamarã, e tem direito ao almoço, inclusive. Então, você paga cerca de R$ 100, né? Mas depende muito, porque é bom fazer uma pesquisa, tá? Porque tem aí preços mais altos, inclusive.
Se você for no catamarã, né, e é esse que é a experiência que eu tive, você paga em torno, né, de 100 a 150 reais, né, pesquisando bem qual é aí a empresa, né, que vai fazer, você pode até ter ali um preço menor se você pesquisar mais. E também tem o privativo, né, que é só você e a sua família, por exemplo, né, aí esse tem preços mais caros, né, tendo aí em faixa de até 200 a 250 reais, e tem um passeio mais rápido, né, que você pode fazer todo esse percurso do Delta em poucas horas, né, não o dia todo, que é através da lancha, né, e da lancha compreende até 4 pessoas e vai aí de preços variando entre 800 reais a 1.000 reais, também depende da pesquisa que você fizer, né? Mas é ideal que você reserve um dia para fazer esse passeio, porque era uma experiência única. Com certeza você vai amar. Eu me diverti muito, ter esse contato com a natureza, né? Muito tranquilo, a gente ter, né, dar uma revigorada, né, com certeza, e a gente ver aí tudo que a natureza pode proporcionar. Então, em 2 dias eu fiz, né, a praia, o City Tour pelo Centro Histórico e o passeio do Delta. Mas é como eu disse, né? É legal que a gente curta tudo, né? Sendo mais calmo, visitando outras praias, né? E dando uma pesquisada de preços, né? Porque você pode encontrar aí uma variedade muito grande, dependendo, né, da praia que você for. Mas é sempre também muito importante que você pergunte à população local o lugar mais seguro, porque assim, independente se é um lugar muito turístico ou pouco turístico, a gente sabe que a violência existe em qualquer lugar no Brasil, né? Apesar de ser 2 cidades no interior, né, e o clima ser muito mais tranquilo, a gente sabe que, infelizmente, o nosso país está dominado de facção pelas drogas, né? Então, tem locais que realmente não são muito adequados, né? Tanto por estar muito sujo ou por também estar ali muito próximo a áreas mais perigosas. E em Parnaíba, a gente ouviu mais esses comentários, né? Que as praias de lá já não eram tão legais de se visitar por conta disso, né? Dessas problemáticas que, infelizmente, a gente encontra em qualquer lugar que a gente vai, né? Então, Luiz Correia foram as praias, né, que indicaram pra gente, principalmente Coqueiros e Atalaia, né? E curtimos bastante, mas é bom você sempre estar visitando. Se você tiver de carro próprio, é melhor ainda, né? Que você pode condensar esse passeio realmente para um fim de semana, né? E ficar visitando a mistura que dá, né, desses locais. O tempo ideal, né, para se visitar é justamente no período de seca, né? Porque no início do ano, aqui no Nordeste, principalmente Ceará, Piauí, Maranhão, né, chove muito entre janeiro a maio. Então, de junho até outubro, novembro, é o período de tempo ideal. Principalmente também para quem gosta de fazer kitesurf, né, que é uma prática muito popular também lá nas praias de Luiz Correia. A gente vê muitas pessoas fazendo, né? Enfim, não dá pra gente estipular aqui qual seria o preço, né, de um passeio completo desse no fim de semana, mas, né, como eu sou do Ceará e aqui é bem mais próximo, eu gastei em média uns 500 reais, 600 reais, menos de 1.000, para fazer esse passeio todo, né, incluindo o do Delta, né, a hospedagem e tudo mais, e a gasolina que a gente gastou, porque a gente foi de carro próprio. Então, de experiências de estados diferentes, obviamente que o preço também vai variar mais, né? E aí, o que é que achou, né, desse roteiro para você em curtir as suas férias? É importante que você conheça, né, outros lugares do Brasil, ter outras experiências, além do óbvio. Eu já fiz um vídeo bem mais completo do que esse, inclusive, né, com as minhas experiências lá no Piauí. Vou deixar aqui para você assistir, e é importante que você assista e conheça, né? E eu tô me referindo a esse destino turístico do Piauí, né? Porque o Piauí oferece muitos outros destinos muito interessantes, né? Mas infelizmente não há, né? Até a gente percebe isso mesmo nas praias, né? O quão é diferente a gente ir numa praia em Fortaleza e lá em Parnaíba, né? Porque falta muita informação, falta cuidado, inclusive, né? Eu achei um pouco até meio deserto, tenho que revelar para vocês, né? E falta essa organização do Estado, esse incentivo, né, ao turismo do Piauí, né, e também um cuidado maior, né, mas enfim, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens de ser um local, né, dentro da rota de turístico nacional. Mas enfim, comenta aí se você já foi em Parnaíba, já conhece Luiz Correia, já fez o Passeio do Delta. Se você tem interesse, eu tiro todas as suas dúvidas também através dos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para outras pessoas para apoiar o projeto. Grande beijo, até a próxima, tchau!